Vamos lá? Bora. Vamos lá. Estão aqui 15h04, completando 15h05 daqui a pouco. Podemos começar aqui com a nossa discussão. Olá a todos, seja bem-vindo a esse encontro que temos o prazer de compartilhar com vocês. Meu nome é Vanildo Oliveira, sou fundador da startup Boom e antes venho de uma grande experiência na área de relacionamento com o consumidor. E para esse webinar eu tenho aqui a companhia do Luiz Mar Júnior, especialista em finanças, tanto finanças corporativas quanto finanças pessoais, e o Marcos Tiraboshi, que ele atuou tanto na parte de call center quanto de empresa e hoje gerencia a operação de atendimento do Paraná Banco. Nós vamos ter aqui em torno de 30 minutos de uma exposição sobre os temas que nós achamos relevantes e depois vamos abrir para perguntas. Essa nossa exposição vai estar dividida em 3 partes. Primeiro, a gente vai ver um pouco sobre o que é esse saque estratégico que nós tanto defendemos. Depois vamos ter a visão financeira da estratégia, como finanças trabalha todo o planejamento estratégico. E depois do planejamento estratégico para saque, um caso prático que vai trazer o Marcos Tiraboshi. Esperamos que vocês gostem. Esperamos que a gente consiga passar para vocês também todo esse conhecimento que nós acumulamos ao longo do tempo e que seja divertido e prazeroso tanto para nós quanto para vocês também. O que é saque estratégico? Quando nós defendemos uma posição mais estratégica das áreas de atendimento ao consumidor, nós estamos falando além de questões relacionadas a novos termos e novas abordagens, como, por exemplo, CX ou CS. Tem aqui uma leve pesquisa que eu gostaria que vocês respondessem ao longo dessa nossa apresentação, e ao final a gente vai compartilhar, se não ao final, pelo menos depois enviamos por e-mail com vocês a resposta. E o objetivo aqui dessa pesquisa é entender qual é a visão de saque. Quando você olha para a área de atendimento ao consumidor da sua empresa, o que você vê? Né? E isso é muito interessante porque isso já denota o que tem que ser construído, quais são as oportunidades que existem para tornar essa área de atendimento ao consumidor mais estratégica. Mas nós não vamos focar muito nessa parte de organização estratégica do saque, porque nós escolhemos, antes de falar sobre isso, falar sobre planejamento financeiro. Por que planejamento financeiro, né? Porque não existe nenhuma organização, nenhuma ação que a gente possa fazer que ela perdure se não tiver um plano estratégico e minimamente um planejamento financeiro. Imagina quando você vai organizar, por exemplo, um passeio, umas férias. Uma das primeiras coisas que você vai ter que fazer é ver quanto custa, quanto dinheiro você tem, quanto que você vai gastar, qual vai ser o período que você vai gastar, como você vai gastar. Isso é planejamento financeiro. E, às vezes, tem um certo misticismo quanto a isso. Eu vejo muito que veio lá de um pouco da nossa ojeriza à matemática, de que planejamento financeiro é algo complexo, é algo difícil, é algo chato de se fazer, mas quando você tem algumas etapas importantes a serem percorridas, sabe um pouco o caminho, ele se torna interessante e, mais que isso, ele dá para você uma visão sobre o seu negócio que poucas oportunidades têm. E por que nós resolvemos falar sobre esse saque estratégico, né? Nenhuma outra área, e isso eu falo baseado na minha experiência, trabalhei em várias áreas, seja produção, seja engenharia, seja qualidade, saque. Nenhuma outra área tem uma posição tão privilegiada quanto o saque dentro de qualquer organização. Tá? O saque, ele interage com todas essas áreas e mais algumas ainda que vocês podem
podem estar citando. O SAC, ele fala com o jurídico, ele fala com tecnologia, ele fala com marketing, ele fala, ou deveria falar, fala com vendas, fala com RH. Por quê? Porque na sua concepção organizacional, ele é uma porta de entrada para os anseios do consumidor. E ele consegue fazer uma personificação das marcas de produtos e serviços para esse consumidor. Nenhuma outra área faz isso. Tá? Mesmo o marketing, com toda a parte de comunicação, não gasta 5 minutos falando com o consumidor. O marketing acha que seria o sonho isso, mas o SAC faz isso todo dia. E faz isso com uma tranquilidade, com uma transparência que ajuda muito os resultados da empresa. Então, a posição privilegiada do SAC na organização da empresa faz com que ele tenha um privilégio de ter contato com muitas áreas e ser essa ponte de comunicação com o consumidor, que é fundamental para qualquer planejamento estratégico. Por isso que nós acreditamos que o SAC tem que sair de uma visão de um centro de custo para um centro estratégico de discussão e trazer resultados mais concretos para a organização. E o que é esse SAC estratégico? Né? Quando a gente olha para ele, do que a gente está falando? Aqui eu resumi em 4 pontos, mas vai muito além disso. Primeiro, ele tem que estar integrado à execução do planejamento estratégico da empresa. Qual é o planejamento estratégico da empresa para o próximo ano? O próximo ano vai ser um ano muito difícil. 2022 está aí entrando com uma recessão e ainda particularmente no nosso país, as eleições vão mexer profundamente com todo o cenário econômico e social. Então vai ser um ano difícil. Então, você sabe qual é a estratégia da sua empresa para o ano que vem? Isso já foi definido? Como que você pode ajudar? Isso é uma visão estratégica do SAC. O SAC estratégico, ele é uma fonte indispensável de conhecimento. De novo, nenhuma outra área fala com tantos consumidores diretamente quanto o SAC. A oportunidade que o SAC tem de colher informações que vão ser úteis para um planejamento estratégico ou para uma execução do planejamento estratégico, ela é única. Então, o SAC estratégico se torna uma fonte indispensável de conhecimento. Ele é um canal de suporte para as campanhas de marketing e vendas. Isso daqui é fundamental. Quem atuou no SAC já passou por uma situação de, às vezes, o consumidor avisar que existe uma promoção no ar. É muito ruim, porque o consumidor está à frente do SAC. Então, é fundamental que o SAC esteja integrado às campanhas de marketing e vendas. E, obviamente, que tenha pessoas, orçamento e tecnologia definidos em conjunto com outras áreas. O SAC não pode ser refém de uma área, por exemplo, de tecnologia que vai definir quais vão ser os canais de interação. Os canais de interação têm que ser em função do que é importante para o consumidor. E o SAC é o melhor caminho para ter isso muito, muito claro. Né? Então, esse é um pouco da visão que nós queríamos trazer como introdução do que vem a ser um SAC estratégico. É uma área que ela cumpre o seu papel organizacional como salvaguarda das marcas de produtos e serviços, ela personifica esses produtos e serviços para o consumidor e está intrinsecamente associada à estratégia da empresa. Então, esse é uma introdução importante para o que nós vamos discutir aqui. Agora eu vou passar a bola para o Luiz Mar, que ele vai falar um pouco sobre, pela visão da área financeira, como se dá a estratégia da empresa. Legal, Vanildo. Depois desse show aí dessa introdução, boa tarde, pessoal. É um imenso prazer estar aqui com vocês hoje, né, para a gente tratar desse tema de extrema importância, né, como o Vanildo bem já introduziu, que é a gente entender um pouco sobre o processo do planejamento financeiro e como o SAC se relaciona com tudo que envolve esse processo, né? E a gente está no momento certo para fazer isso, né? Estamos passando da hora de pensar 2022, que está aí batendo as nossas portas, né? Bem, e por falar em planejamento financeiro, o primeiro passo é iniciar o processo de planejamento financeiro, né? É partir do início. Então, é a gente se conscientizar da necessidade e da importância que o planejamento financeiro tem para a sobrevivência do nosso negócio, né? Na internet está cheio de pesquisa aí, mostrando que metade das empresas fecham as portas nos primeiros 2 anos de vida, justamente
pela falta de planejamento financeiro, né? E as que sobrevivem, vivem na dificuldade e não conseguem se desenvolver. E parte dessa falta de planejamento financeiro, muitas vezes vem do medo, né? Até aí reforçando o que o Vanildo colocou na introdução. Porque geralmente as pessoas elas confundem, né, o planejamento financeiro com restrição, né, com cortes, com demissões, ou seja, só coisa ruim, né? E não é nada disso, né? O planejamento financeiro é você encontrar meios, né, de uma forma antecipada de fazer o máximo com o mínimo para que você possa atingir os seus objetivos, né? E além desse medo, tem também, pessoal, uma questão de que boa parte das pessoas não tem um planejamento financeiro pessoal, né? Ou seja, elas não cuidam das suas finanças da forma que tem que ser. E elas acabam transportando isso para dentro das empresas, né? Afinal de contas, a gente sabe que as empresas elas são feitas de pessoas, né? E agora eu te pergunto, como é que o seu gestor, né, vai entregar o orçamento da sua área ou da sua empresa, né, se na vida pessoal ele não tem ou também não entrega o seu próprio orçamento? Então, aproveitando aqui, eu convido também todo mundo que quer dar um up aí no seu planejamento financeiro, nas suas finanças pessoais, né, nos seus investimentos, para fazer o nosso curso online, o Empoderamento Financeiro. Vou até deixar aqui no chat aí o link para quem quiser saber um pouquinho mais. Então, aproveitar esse período do ano aí também para dar um up nas finanças pessoais, né? Bem, depois que a gente levantou essas questões, vem a hora de você fazer o planejamento financeiro. E nesse momento, você tem que aproveitar o quê? Primeiro, né, pensar fora da caixa. Você tem que pensar no seu negócio o que você pode inovar, né? O que a gente pode fazer diferente no ano que vem, em termos de produto, em termos de serviço, né? E por que não de processo? E a gente pode utilizar de uma forma bem estratégica, né, as informações riquíssimas que vêm do saque, né, que a gente consegue tirar do próprio saque. E aí tem momento de reflexão, né, com o seu time ou você mesmo, né, tipo, o que você pode fazer diferente daquilo que você já faz? Onde que você pode ousar um pouquinho mais, né? O que os nossos clientes estão nos dizendo? Pensar nesse tipo de coisa, com certeza vai te dar aí uma vantagem competitiva frente à sua concorrência, né? Ou seja, faz você avançar algumas casas, como a gente pode ver aí no próprio chart. E é isso, né? Ouvir corretamente o seu cliente pode te dar subsídio, né? E te ajudar também a alterar algo no seu produto, no seu processo, para que você possa, principalmente, aumentar a percepção de valor que o seu cliente tem de você. Depois disso, chega o momento de você fazer a projeção das suas receitas, né? Seu faturamento. Então, aqui você vai ter que orçar, planejar, né? Projetar toda a perspectiva que envolve receitas, né? Qual vai ser o seu volume de vendas? Você vai ter que aumentar preço, né, para compensar a inflação? Qual a política comercial que você vai adotar, né? Você vai colocar desconto, vai fazer promoção? E não se esqueça também, muito importante, de considerar nesse momento a sazonalidade, né, de vendas que o seu negócio tem. E você também vai precisar responder as perguntas, né? Quantos clientes vão vir através do crescimento de mercado, né, do seu mercado? Quantos clientes vão vir através das promoções que você vai colocar, né? E qual a relação que eu vejo aqui de receita com o saque? Não tem muita mágica, né? Se vai entrar dinheiro na sua empresa, esse dinheiro vai ter que vir de alguém, né? Vai vir dos seus clientes. Então, você ter um bom relacionamento com os clientes é fundamental. Então, nesse ponto, o saque é a ferramenta que te permite identificar quais são as necessidades dos seus clientes, né? Com clientes mais satisfeitos, você não vai precisar aplicar tantos recursos em campanhas de atração, né? Que Exato. muitas vezes são muito mais caras do que você simplesmente sentar, analisar e aproveitar o que o saque pode te oferecer, né? E o saque ele é a porta de contato da sua empresa com o seu cliente. Então, quando o saque chama atenção pela qualidade, pela transparência, pelo atendimento de excelência, aí o seu cliente vai ser fidelizado e você vai garantir boa parte das suas receitas para o próximo ano. Não sei se vocês sabem, mas foi feita uma pesquisa que mostrou que 49% dos entrevistados deixaram claro que deixariam de consumir uma marca, mesmo uma marca que ele ama, né, depois de um atendimento ruim ou de uma experiência ruim de compra. Ou seja, não tem planilha Excel, não tem plano no papel que resistiria aí uma queda de 49% da receita, né? E aí, agora, olhando para o nosso Brasil, né, como o Vanil também já adiantou, olhando para 2022, a gente já pode sentir que vai ser um ano ainda mais desafiador, né? Um cenário econômico que não está favorável, inflação alta, crescimento baixo, turbulência política por conta das eleições. Então, mais do que nunca, ao você projetar as suas receitas, então é necessário que você saiba
que continuar fazendo as coisas da forma como você sempre fez não vai ser recomendado, né? Até porque vai ser uma briga muito grande, uma concorrência muito forte pelos clientes que ainda restarem. Depois das receitas, é hora de você projetar os seus custos, né? Os seus custos e as suas despesas. E aqui, importante, você tem que ter o envolvimento de todas as áreas, né? Todo mundo pensando em formas e meios de reduzir custos e despesas para o próximo período. E aí, nessa projeção, você vai ter que incluir os ajustes da inflação, né, os aumentos salariais que porventura vão ter, os reajustes dos fornecedores, né, e assim por diante. Agora, muito cuidado, tá? Nem todo custo é ruim, né? Quanto mais custos que podem trazer mais resultado financeiro, melhor. Então, o que eu quero dizer com isso é parar de fazer economia burra, né? Então, para de cortar aquilo que pode gerar retorno, que pode gerar receita. Um exemplo disso são os próprios custos de ressarcimento ou devolução de produtos, né? Então, às vezes, a empresa quer economizar nesse processo, mas a economia faz com que esse ressarcimento não seja bem gerenciado, né? E aí pode gerar o quê? Clientes insatisfeitos, e aí nós já sabemos o que acontece, né? O custo de atrair um consumidor novo é 5 vezes maior do que o custo de manter um consumidor fiel. E qual o papel estratégico do saque que eu vejo aqui nessa parte, né? Alguns estudos também já mostraram que, olha, um incremento de apenas 5%, né, na lealdade de um cliente pode representar um aumento do lucro de 25% a 100%. E fora isso, né, a gente não precisa reforçar aqui que clientes fiéis vão te ajudar a superar momentos de crise, dificuldade, né? Então, é isso, para de economizar nas coisas que não dão valor, economize, né, ou melhor, para de economizar nas coisas que dão valor, né? Porque, principalmente naquelas coisas que, né, te ajudam na interação com o cliente. Então, resumindo aqui sobre custo e despesa, você tem que colocar todo o teu pessoal envolvido para reduzir custos, né, reduzir as despesas, colocar meta de redução, mas você pode sim incrementar custos e despesas que podem ser estratégicos, né, justamente para trazer mais receita e justamente aqueles que vão fazer você ter interação maior com o seu cliente. Também não podemos esquecer das pessoas na hora de você fazer o teu planejamento, né? As pessoas que trabalham contigo na sua empresa. Porque a gente não pode se enganar, né? Se a sua empresa quer crescer 10% no ano que vem, as pessoas também têm que crescer 10%. E aí eu te pergunto, né? O que você tem feito para desenvolver o seu pessoal, para você mesmo se desenvolver, né? O seu saque vai ser interno? Vai ser terceirizado, né? O que você pode fazer para desenvolver esse pessoal que está na linha de frente, né? No ponto de encontro da sua empresa com os seus clientes? Fica aí as perguntas para reflexão. E depois de feito tudo isso, aí por fim, chegou aquela hora de você botar para fazer, né? Até porque planejamento sem ação não é nada e vice-versa, né? Ou seja, não adianta nada você ter um plano lindo e maravilhoso no Excel, mas você não colocar em prática, né? E em 2022, você precisa botar para fazer aí, sem sombra de dúvida. Luiz, nós ficamos de fazer as perguntas no final, mas me veio uma questão aqui. Digamos que a empresa não tem um planejamento financeiro. Tem empresas que realmente optam estrategicamente por não ter, ou por qualquer outra questão não tem. Eu, como gestor de uma área isolada como o saque, o que minimamente eu tenho que organizar de contas para eu ter uma visão de como está a saúde financeira da minha área especificamente? Bem, aí você precisa montar o seu próprio, que a gente chama de DRE, né? Ou Profit and Loss da sua área. Identificar o que está trazendo receita, o quanto você está trazendo de receita, né? Analisar também o que você tem de custo e despesa envolvida. Uhum. E aí você consegue chegar numa margem, chegar numa lucratividade que a sua área traz, que pode te dar um embasamento de, quem sabe, né, colocar isso para frente, né, colocar isso para cima. Falar, olha, minha área está trazendo uma rentabilidade de X, e trazendo essa rentabilidade de X, eu acho que um investimento adicional aqui seria factível, né, para a gente incrementar, inclusive, a lucratividade da empresa como um todo. Eu acho que esse seria o grande caminho, né? E esse ponto é bem interessante, porque toda vez que você quer convencer alguém, né, de um investimento ou de algo nesse sentido, você precisa montar o seu business case, você tem que ter os números, né? Porque os números não mentem. Provar, né, por A mais B, a lucratividade incremental que você vai trazer com essa ação, com esse investimento, e aí sim fica muito mais fácil, né, da pessoa que bater o olho ali e ver o quanto você vai trazer adicional, de aprovar ou não o investimento que você está solicitando. Como dizem lá nos Pampas, né? Show me the money.
Exatamente. Não tem almoço grátis. Obrigado, Luiz. Excelente a sua exposição. Nós vamos agora partir para ver como que o planejamento financeiro acontece na prática. O Marcos Tirabosch gentilmente vai compartilhar um pouco do seu conhecimento à frente da operação do Paraná Banco, para a gente ver como que se dá na prática esse planejamento financeiro. Vamos lá. Fala, Obrigado, Vanildo. Obrigado, Luiz. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, acho que a grande questão que fica aqui nesse momento é como aplicar todos esses conceitos na prática, realmente na operação. Meu propósito aqui será fazer algumas provocações, algumas reflexões com quem tem a experiência, quem está no dia a dia do atendimento e quais são os caminhos que precisam ser trilhados para que esse atendimento seja realmente visto como um diferencial para a empresa. Historicamente, o saque sempre foi visto como uma área isolada das demais áreas da empresa. Quando falamos de saque, logo vem na nossa cabeça situações ruins, experiências negativas, sentimentos de inoperância, ineficiência, má vontade e burocracia. Mas de onde vem esse sentimento? Esse sentimento, grande parte, vem de um mau planejamento, um mau dimensionamento do saque. É o saque não ter realmente as ferramentas, a estrutura e a capacidade para absorver esse cliente. E é verdade, né, pessoal? Quem aqui nunca teve uma experiência ruim com algum atendimento de uma empresa e, como o Luiz disse, até de uma marca que nós somos apaixonados. Então, este movimento de trazer o saque realmente como um diferencial competitivo veio de organizações que entenderam que sim, o saque ele pode ser usado como um canal de aproximação, um canal de fidelização e um canal realmente de diferencial competitivo frente a um mercado cada vez mais acirrado, com novos produtos, novas empresas, etc. Né? Para essas empresas, o saque é uma extensão da organização. Ele é uma fonte rica de insumos, ele tem muitas informações e ricas informações sobre produtos, sobre o mercado e, principalmente, sobre o comportamento dos consumidores. E aí, para que o saque possa assumir realmente esse papel e ter essa importância, é preciso que ele tenha realmente essa assertividade no seu planejamento financeiro para que o consumidor, o cliente, cada vez que entra em contato com o saque, tenha uma experiência bastante positiva. Existem vários critérios, várias situações, e eu trago aqui de uma forma muito resumida 3 grandes pilares que embasam aí um bom planejamento financeiro para o saque. Tá? O primeiro deles é o controle e a gestão dos custos. Depois a gente vai falar um pouco de produtividade e eficiência e visão de futuro. Quando a gente fala de controle e gestão de custos, a gente sempre precisa entender quais são os custos que existem na nossa operação. Geralmente as pessoas, os gestores da área de atendimento, entendem o custo apenas como o custo de infraestrutura e o custo das pessoas. Mas existem muitos outros custos que estão envolvidos. E quanto mais preciso for o levantamento do meu custo, mais assertivo eu consigo ser no meu planejamento. A gente brinca muito que a gente não precisa ser o gênio que vai acertar a 4ª casa decimal do custo. Mas existem sim todos esses exemplos que eu trago, como pessoas diretas e indiretas, treinamento, infraestrutura, telefonia, questão de acesso, sistemas, máquinas e equipamentos, a parte de reembolso e ressarcimento, troca, devolução. Então, existem todos estes exemplos que têm que fazer parte da composição do custo da minha área para que eu possa, em primeiro lugar, saber de uma forma muito clara qual é o custo para eu atender cada ligação, cada cliente. E aqui pode ser o custo de uma ligação telefônica, pode ser o custo de um e-mail, pode ser o custo de um chat ou uma interação em rede social. Mas eu preciso ter a noção de quanto custa atender esse cliente. Depois, um outro fator super importante é o custo da posição de atendimento. Quanto custa para eu ter esta posição funcionando? E aí também englobando todos esses custos. Fatores também externos da operação, como, por exemplo, existe algum item que é suscetível a alguma taxa de câmbio? Eu tenho algum contrato, eu tenho algum sistema que eu estou taxado em dólar e eu preciso prever essas oscilações ao longo do ano? Existe prazos para renovação dos contratos? Quais são os contratos?
E aqui, como o Luiz bem disse, sendo terceirizado ao próprio, existem uma série de contratos envolvidos na área de atendimento. E depois, tão importante quanto esses outros, o orçamento do saque está conectado com o restante da empresa? E aí o Luiz foi muito feliz no momento que ele disse, se eu vou crescer 10% ano que vem, eu preciso planejar o meu crescimento também na área de atendimento, porque o saque é o reflexo dos meus produtos, dos meus serviços, e eu falo um pouquinho nos próximos slides sobre isso. Então, aqui o resumo é importante a gente conhecer cada detalhe, cada custo, cada situação, para que eu possa prever o futuro de uma maneira bastante assertiva. Falando um pouco agora sobre produtividade e eficiência, o saque ele tem que ser projetado para que as experiências do cliente, o dimensionamento, para que o cliente possa sim ser bem atendido, mas ele deve ser projetado de uma forma muito parceira das outras áreas da empresa. E aqui eu vou dar 2 exemplos que o Vanildo já até disse que trabalhou na área. Vou falar um pouquinho da área produtiva e da área de vendas, né? Para a gente saber quanto que uma empresa consegue produzir e vender, é necessário saber a capacidade instalada e a entrega que eu consigo em cada máquina, em cada equipamento e em cada pessoa. Nenhuma empresa em sã consciência quer que seu cliente fique no seu ponto de venda, na sua loja, esperando para ser atendido. É lógico que existem alguns momentos, algumas situações, algumas sazonalidades, que isso pode até acontecer de uma maneira controlada. Mas eu não quero que meu cliente fique no meu ponto de venda, na minha loja, esperando. Da mesma maneira, eu não quero perder uma venda, eu não quero que o cliente não tenha acesso a um produto devido à falta do mesmo. Então, se eu planejo um crescimento no próximo ano, eu vou planejar a minha capacidade instalada produtiva e vou planejar a minha capacidade de vendas. E também a gente tem que planejar a capacidade do saque, porque o saque é muito reflexo do quanto eu estou vendendo os meus produtos, o quanto eu estou me posicionando no mercado. Entendendo e respeitando esse conceito, como eu disse aí, do setor produtivo, da área de vendas, a gente consegue entender a capacidade produtiva do saque. E aí eu trago aqui alguns questionamentos, algumas provocações, porque não existe uma receita de bolo. Cada empresa, cada segmento tem o seu posicionamento e aquele cenário mais ideal. Então, aqui eu trago, por exemplo, para a minha empresa, para o meu segmento, para o meu momento de vida, qual que é o canal mais produtivo? A gente entende que existe, sim, uma correlação em canais mais online, mas não necessariamente esse canal é o canal mais produtivo, visto que ele é muito atrelado aos processos também da empresa na área, né? Qual que é a capacidade de produção da minha posição? Quanto eu consigo realmente entregar com desafios, mas com uma premissa de um atendimento saudável e bacana, uma experiência bacana para o cliente? Quais são os assuntos e processos que mais oneram o atendimento? Vamos pensar de novo lá na máquina que está fazendo o produto. Eu tenho algumas situações que eu posso gerar um gargalo naquela máquina, naquela linha de produção. Então, dentro do saque, eu também tenho alguns assuntos, alguns temas que são um pouco mais delicados e que eles oneram um pouco mais o atendimento. Não adianta a gente ignorar esses pontos. Qual que é a taxa de efetividade do atendimento? Existe rechamadas, existe o retrabalho, existe uma falta de autonomia, existe uma falta de acesso dos sistemas. Então, tudo isso impacta na produtividade do saque. Também a gente tem que entender que existe uma complexidade de cada cenário e cada situação. Quando o cliente entra em contato com o saque pedindo uma informação, solicitando uma ajuda simples, eu tenho um cenário. Quando eu preciso estudar a reclamação do cliente para fazer um processo de ressarcimento, por exemplo, é um outro cenário, é muito mais complexo. E eu não posso entender esses dois clientes da mesma maneira. Eu tenho que dar o tempo para que cada atendimento seja feito de uma maneira muito clara e muito tranquila para o cliente, tá? E aí também temos outras situações que se fala muito hoje, em chatbot, em autoatendimento, em o cliente se autosservir, que tudo é muito bacana, mas eu reforço ainda que todas as decisões têm que ser analisadas sob a ótica da empresa, sobre o segmento e principalmente o tipo de interação que eu quero com o meu cliente. Por isso que o Vanildo disse no começo do nosso bate-papo, que sim, algumas decisões, elas devem ser envolvidas pelo saque. O saque tem aí um conhecimento e tem uma profundidade para trazer alguns insumos para ajudar a tomada de decisão. Tá?
Por fim, falando um pouco aí sobre visão de futuros, né? Então, eu sei do meu custo, eu entendo a minha capacidade produtiva, mas o que me espera para o ano que vem? Então, o saque é proporcional à quantidade de produtos e serviços que a gente comercializa, ao volume de vendas. Além disso, e muitas empresas esquecem disso, ele é diretamente proporcional e impactado pela qualidade desses produtos e serviços. Eu posso ser uma empresa excepcional, mas eu posso correr o risco de colocar um produto no mercado com algum tipo de falha. E é uma falha não intencional. E isso vai gerar uma demanda para o saque. Então, é importante entender isso. É importante, olhando para o futuro, pensar na eficiência dos processos, não só do saque, mas também da organização, para desburocratizar o saque. Ter atenção às sazonalidades, situações pontuais de mercado. Opa, ano que vem tem eleição, talvez um primeiro semestre tenha alguma movimentação diferente de um segmento A, B ou C. Então, é importante colocar esses pontos no planejamento. É importante também entender se existe alguma legislação. Eu trabalho atualmente hoje no Paraná Banco, e antes um pouquinho do nosso bate-papo, o Vanildo estava contando as suas experiências com o Pix. Então, a gente, tendo a informação que teremos o Pix no mercado, como a empresa se prepara, como o saque se prepara e como a nossa relação com o cliente também deve ser ajustada. E, por fim, para a gente evitar as surpresas, a gente precisa sempre olhar para o histórico, olhar o que aconteceu, analisar os dados. Os números falam por si só, né, Luiz? Mas sem análise, sem a gente debruçar e entender o que aconteceu em cada situação, a gente não consegue realmente fazer uma previsão muito assertiva sobre o que a gente precisa quanto saque. Tá? O saque, então, precisa estar alinhado com as demais áreas, ele precisa, sim, necessariamente ser parte da comunicação sobre as estratégias, o saque precisa ser envolvido. Pode ser que o saque não tenha o poder da decisão, mas o saque tem muito insumo e ele tem que ser chamado à mesa de negociações sobre estratégias da empresa, sobre produtos, sobre lançamentos, sobre ações, para que isso seja feito de uma maneira muito programada. E aqui, o recadinho que eu deixo é, gente, não esqueçam que o processo de pós-venda é tão importante quanto o processo de pré-venda e venda. Por muito tempo, algumas empresas fadadas ao sucesso entenderam que eu acabo o meu processo, meu relacionamento com o cliente a partir do momento que eu faço a entrega do produto. E não. Ali começa, sim, a jornada e a experiência com o produto, mas o processo começou lá na pré-venda, se concretizou com a venda e depois existe o canal aí de pós-venda para perpetuar essa relação e estar sempre muito próximo do consumidor e do cliente. Por fim, os recados são produtividade é igual a eficiência dos processos e autonomia. A gente tem que trabalhar muito esses itens, tá? O saque tem que estar alinhado com as demais áreas da empresa. E a dica que eu dou sempre, eu sou um apaixonado pela área de atendimento, eu amo essa relação que existe de empresas com clientes. A dica que eu dou é priorize sempre o cliente, torne sua experiência algo positiva, faça com que ele tenha a mesma alegria e felicidade ao consumir o seu produto ou serviço quando ele entra em contato com a área de atendimento. O resumo de tudo isso conheça os custos, a capacidade do seu saque, tenha acesso aos planos de marketing, de produção, estude o passado, debruce o passado. O passado traz bastante informações para a gente, mas também de olho do futuro. Lembre-se sempre, pessoal, que o saque ele não termina quando a data comemorativa acaba, quando a promoção acaba. Existe um período que este processo, esse volume, este contato, a busca por informação continua viva. Então, muitas empresas pecam no sentido de estou preparando a minha fábrica de panetones para o Natal e no dia 25 eu simplesmente fecho o saque, eu diminuo o saque. Não, eu tenho que entender que existe um período pós esse boom, pós essa sazonalidade, em que o saque ainda precisa ter aí condições de continuar atendendo e encantando o seu cliente. O saque moderno, ele faz parte da vida das empresas, é uma área importante, é uma área que traz bastante dado, é uma área que traz muito contato, muita experiência e que consegue aproximar ainda mais a empresa de seus clientes e consumidores. E ninguém melhor, né, Marcos, que o próprio gestor da área para identificar aonde estão os seus custos e as suas oportunidades. Perfeito, Vanildo. E tem que conhecer mesmo, tem que debruçar sobre os processos, sobre as oportunidades.
E como eu disse, né, não existe uma fórmula mágica. Para o meu segmento, para o meu momento de empresa, faz mais sentido eu colocar um atendimento assim? Ou faz outro sentido eu colocar o atendimento assado? Existem alguns segmentos que são baseados por legislações. Existe sim a lei do saque, mas existem alguns segmentos que têm algumas legislações específicas. Então, tudo precisa ser muito bem embasado para que realmente, independente do canal que o cliente procure o atendimento, eu tenha condições de prestar aí a melhor jornada e a melhor experiência para esse cliente. Abrindo um pouco para perguntas aqui, eu tenho uma primeira pergunta para o Luiz. Uma questão que sempre fica é quando nós temos um projeto de inovação ou algum outro projeto que nós queremos colocar, como vender esse projeto para a área financeira? Porque às vezes nós temos, todo o desafio de organizar aquele projeto, eu quero implementar um novo canal, quero implementar um monitoramento de mídias sociais para as marcas que hoje não têm. Qual é a melhor abordagem para a área financeira, fora a questão de se traz economia ou não, porque isso é básico, mas o que mais uma pessoa que quer ter uma boa perspectiva da área financeira tem que fazer? Qual é o caminho das pedras, aí, Luiz, para essa aprovação? Você tocou num ponto bem legal. Primeiro, se traz redução de despesa e de custo, beleza, né? Esse seria o básico. Mas eu acho que tudo a gente tem que olhar do ponto incremental. Então, se você tem uma posição da empresa não fazendo nada, que te traz X de margem ou de lucratividade, por exemplo, e você comparar com um projeto, com um produto, ou qualquer outra coisa que vai te trazer aquele X de margem mais alguma coisa, ou seja, vai incrementar a lucratividade ou a rentabilidade do seu negócio, eu acho que aí já é 80% do caminho andado, né? Então é você sempre pensar da forma incremental. O que eu vou trazer adicional, né? A gente pode exemplificar isso através de um produto, né? Se você tem uma empresa que tem vários produtos lá e a média de margem, né, da empresa é de 30%, digamos, você tem que vir com um projeto de um novo produto que vai te trazer no mínimo mais do que 30%, né? Para que você possa ter um lucro incremental, né? Desse projeto. Então, acho que é por aí. Você tem que realmente ter colocar no papel, ter, como eu já falei, nesse business case, provando por A mais B o que você vai trazer de adicional, e aí vai ficar mais fácil você aprovar qualquer coisa. E também o principal é que, assim, finanças e estratégia tem que ser muito ligado, né? Até a gente brinca que a parte financeira tem que vir depois da estratégia bem fundamentada. E aí, se você traz um projeto ou um produto que, além de trazer uma lucratividade incremental, vai estar alinhado com a estratégia que foi definida, né, pela empresa, aí sim a chance de aprovar é praticamente 100%. Então tem que pensar nessas coisas. E quando nós falamos de planejamento financeiro, uma planilha Excel resolve, gente. Entendeu? Colunas mês a mês, quais são as suas linhas? Quanto que você gasta de telefonia? Quanto que você gasta de ressarcimento ao consumidor? Quanto que você gasta de pessoal? O call center é terceirizado? Quanto custa essa terceirização? É isso, não é algo do outro mundo, como o Luiz se ensina lá no curso dele, que eu altamente recomendo. Você aprimora muito, e quando você aprimora essa parte da visão financeira, você consegue conversar. Por mais que eu tente falar com o Luiz fora da área financeira, ele sempre vai trazer a questão financeira, porque tem que falar a língua dele. Não adianta você querer trazer uma outra visão muito, digamos, marqueteira para falar com uma pessoa de finanças. Ele vai querer ver os números. Isso é fundamental para você, como profissional, conseguir avançar com os seus projetos também. Você tocou num ponto muito legal, Vanildo, que é bem isso mesmo. As pessoas às vezes gostam de complicar demais, né? Mas assim, eu sempre falo que lucro é igual a receita menos custo, tão simples quanto isso, né? Tudo o resto é tudo perfumaria. Então, às vezes, o simples é o melhor, né? E a gente sempre fala que planejamento financeiro bom é aquele que a gente usa. E quanto mais simples, mais didático, maior a chance dele ser utilizável, maior a chance de ser entendido, e aí a facilidade de se aprovar as coisas também aumenta muito, né? Obrigado, Luiz. Marcos, eu tenho uma pergunta para você. Ao longo da sua trajetória comigo, aconteceu bastante, mas eu queria ouvir de você também. Qual a importância de ter um patrocinador para os projetos dentro da organização? De fundamental importância, Vanildo. Sem esse patrocinador, a gente não consegue avançar e não consegue colocar realmente o saque como um papel diferenciado
em algum momento ou em alguma ação, em alguma jornada. Tá? O patrocínio ele pode ser feito por uma área, ele pode ser feito por alguma diretoria, mas cada vez que o board compra a ideia de prestar um atendimento diferenciado, dar uma atenção para o saque, isso se desdobra para toda a organização. Isso deixa de ser apenas uma responsabilidade de marketing ou da área de atendimento, e isso contagia todos da empresa. Então, quanto mais engajado for as áreas, quanto mais próximo essas áreas comprarem a ideia de realmente entender o saque como diferencial competitivo, como uma fonte rica de informações, como uma possibilidade de fazer novos negócios. E sim, pessoal, pasmem, hoje o saque tem uma capacidade gigantesca de gerar negócios para a empresa. Sim. Então, quanto mais esse patrocínio vem da alta gestão, muito bem embasado e muito bem estruturado, não só com ações, mas também com organização financeira, com planejamento financeiro, com recursos destinados para o saque, as coisas acontecem de uma maneira muito mais eficiente e o resultado é muito mais positivo. A gente não pode esquecer que o saque também tem a questão de bonificação, de horas extras, se for necessário, de alguma campanha motivacional, do como eu posso engajar a minha equipe em momentos de crise, em momentos de sazonalidade ou em datas comemorativas. Então, essa promoção, essa assinatura do cheque é de fundamental importância para que o saque consiga realmente trazer os objetivos esperados. E no final do dia, o que faz a diferença realmente são as pessoas. Por mais que você tenha tecnologia, aquele sorriso na voz que você quer encontrar do outro lado, quando você entra em contato com uma empresa, essa pessoa tem que ter pela manhã o sorriso na voz. Ele não vai conseguir transmitir isso se isso não faz parte da cultura da empresa. Perfeito. E aí, né, Vanildo, Luiz, amigos, num mundo cada vez mais digital e tecnológico, onde sim faz sentido a gente trazer aí algumas opções de canais de atendimento ou de autoatendimento para o cliente, a personalização do atendimento, ela se faz muito necessária, porque ela é uma extensão realmente do produto que eu estou entregando. Nós já tivemos experiências aqui de trabalhar com empresas que temos consumidores apaixonados pelas marcas e o atendimento não pode ser diferente. Eu não posso consumir um produto com tanta paixão, aguardar tanto por esse produto e, de repente, quando eu ligo para fazer um elogio, e muitas vezes é uma ligação de elogio, eu trato o cliente com uma frieza. Então, tem que ter o sorriso na voz. E isso ninguém tira do atendimento humano. Existem os bots, existem os autoatendimentos, as URAs inteligentes, mas quando a gente precisa realmente pegar o cliente no colo, o atendimento humano faz toda a diferença. Então, gente, estamos encerrando por aqui. Muito obrigado, Marcos, Luiz, pela participação. Obrigado a todos que nos acompanharam até agora. Fica a mensagem de que planejamento financeiro para o saque, assim como qualquer outra atividade, requer constância e dedicação, mas a partir do momento que você tem a sua forma de trabalhar organizado, você vai ter com certeza, muito mais facilidade em conduzir isso internamente dentro da sua organização. E o que nós podemos desejar é sucesso para você nessa jornada. E se tem alguma dúvida, entre em contato conosco, a gente pode ajudar vocês em pontos específicos que sejam dentro do planejamento financeiro de suas organizações. Muito obrigado. Estamos terminando por aqui. Marcos, Luiz, novamente, obrigado a todos. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Obrigado, Vanildo, pela oportunidade. Obrigado, Marcos. Agradecer a todo mundo aí pelo tempo que gastaram aqui conosco. Show de bola, pessoal. Precisando, estão à disposição.